primeiro lugar, obrigado aí pela sua colaboração. Obrigado a você. Imagina. Bom, vou começar falando, queria te perguntar um pouco sobre a sua família de origem, a sua infância, né, escolaridade antes da faculdade ainda. Você é de Cachoeira, Bahia, né? Nasci na cidade de Cachoeira, que fica aqui no Recôncavo, muito perto de Salvador, é uma cidade bastante conhecida, porque ela é antiga, não é? Na Bahia. Ela, até durante uma vez por ano, ela é capital da Bahia por causa do desempenho que Cachoeira teve nas lutas de independência. Então, nasci aí no Recôncavo, de uma família pobre, não é? A minha mãe era, na verdade, da Chapada Diamantina, meu pai era de Cachoeira mesmo. Então, sou uma mistura de sertão, de Chapada com Recôncavo, família pobre. Fiz até o secundário, eu concluí aqui em Salvador, no Colégio dos Jesuítas, o Antônio Vieira. Mas o seu pai, perdão, o seu pai trabalhava o quê? Trabalhava... O meu pai, ele era comerciário, na verdade. Ele começou com ele tinha uma roda d'água, ele trabalhava com uma roda d'água no lugarejo, uma vilazinha chamada Jequi, onde a gente passou uma parte da infância. A minha mãe era parteira, pintora, poeta, não é? E Qual teve o uma nome grande... deles? Como? Nome deles? Pedro Esmeraldo Serra era meu pai, a minha mãe, Esther Trindade Serra. Então, um do Recôncavo, a outra da Chapada, e a gente morou um pouco no Piemonte da Chapada, numa vilazinha. Depois estudei em Cachoeira e vim finalmente para Salvador. Então, estou ligado a Salvador desde muito cedo. Eu vim para aqui acho que com 12 anos. De vez em quando estou em contato com a minha cidade natal, mas estou muito ligado também a Salvador. Mas você foi para Salvador, você tinha família lá? Você foi sozinho? Não, eu vim para aqui para o colégio. Naquele tempo tinha colégio interno. Eu me internei, consegui uma bolsa para o Colégio Antônio Vieira, que era um colégio, na verdade, de elite, né? Mas eu consegui uma bolsa. E estudei nesse colégio com jesuítas. A maioria eram italianos. E foi muito bom para mim a influência deles, porque muitos deles eram bons latinistas. Eu me interessei muito pelo latim e pelo italiano. Então, eu tenho essa dupla dívida com eles, de formação. Despertaram muito amor por essas línguas, né? E aqui eu comecei... Eu fiz vestibular primeiro para Direito, abandonei nas primeiras aulas, descobri que não era isso que eu queria. Depois fiz vestibular para Filosofia, mas também deixei logo no começo e fui para Brasília, onde me matriculei na UNB. Eu tinha formado a ambição de ler Homero. Eu já dominava o latim nessa época e, graças aos padres que me ensinaram, não é? Os bons professores de lá, do Antônio Vieira, eu dominava o latim, já tinha lido Virgílio, e quem lê Virgílio, em geral, não é? Fica com essa sede de ler Homero. Então, eu decidi que ia aprender grego, soube que em Brasília estava se formando, a universidade estava nascendo, tinha um centro de estudos clássicos, que era dirigido pelo professor Eudoro de Souza, que é um leninista famoso, não é? Muito importante. Então, eu fui para Brasília com essa ambição. Foi o Homero que me puxou para Brasília. Que ano Lá, que você foi para Brasília? fui para Brasília. Eu estudei na UNB. Fiz lá Em o que ano você bacharelado em chegou? letras. Em que ano você foi para Brasília? Eu fui para Brasília no ano de 63. Peguei logo a desgraça do golpe militar em Brasília. Como é que foi? Você lembra? Que afetou a universidade? A experiência a minha experiência em Brasília foi muito rica, por um lado, porque fiz uma boa aprendizagem no Centro de Estudos Clássicos, cheguei a ensinar grego lá na UNB,
Mas, por outro lado, eu vi o assalto da estupidez da ditadura militar contra a universidade com uma ira terrível contra a inteligência, que é uma coisa que se repete agora. Tem um episódio engraçado. A primeira invasão da Universidade de Brasília, quer dizer, um pequeno detalhe, um pormenor engraçado. Na primeira invasão da Universidade de Brasília, foi uma tropa grande, acho que era a Polícia Militar de Minas Gerais e também do Exército. Eles invadiram a cidade com armamento pesado, com metralhadoras, e levaram até ambulâncias, né, porque eles esperavam um combate contra os comunistas que achavam que estavam lá dominando a universidade. Então, chegou aquela tropa armada, prendendo as pessoas, né? Detiveram muita gente. Eu fui detido da maneira mais ridícula, mais engraçada. Eu estava com uma pilha de apostilas de grego. E um soldado cismou que aquilo era russo. Não é? Eu estava distribuindo panfletos russos por ali. Nessa época eu tinha o quê? 18 anos. Né? E eu caí na risada. Eu fui preso rindo. Mas você tinha alguma participação política, alguma atuação ou não? Eu sempre fui de esquerda, nunca fui ligado a nenhum partido, não é? Mas sou de esquerda no sentido que assim, eu defino o homem de esquerda como aquele que luta contra a desigualdade por liberdade, não é? Então eu tinha sempre essa preocupação com liberdade e com o combate à desigualdade, que é o câncer deste país. Mas, nessa altura, eu era apenas um estudante recém-chegado, não tinha ligação com nenhum dos partidos que havia lá, nenhum dos partidos de esquerda, mas tinha esse pensamento. E fui preso por acaso, pela primeira vez. Sim, tinha uma coisa. Eu era monitor do curso de Paulo Freire. Não é? Paulo Freire fazia um trabalho, tinha começado um trabalho lá em Taguatinga, na cidade satélite de Brasília, e eu me interessei muito por aquilo. Eu conheci Paulo Freire, não é? Conheci muita gente boa, muita gente importante lá em Brasília nessa época, e fiquei fascinado por essa ideia de alfabetização, etc. Uma experiência muito curta, porque parou justamente na altura do golpe, né? Do golpe militar. E essa foi uma razão pela qual eu tive que passar alguns tempos encolhido, né? Não escondido, mas encolhido, porque Paulo Freire já tinha ido para o Chile, mas havia aquela demonização, não é? do Paulo Freire, de todos os auxiliares que ele teve, de quem se envolveu com a coisa, sempre havia um receio. Eu era muito amigo também do presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, a FEUB, que naquela altura era o Luiz Pontual. Somos amigos até hoje. Pontual teve que se esconder. Foi um clima muito pesado. Eu me lembro de que, logo nessa primeira leva, nós fomos levados, nessa primeira invasão, nós fomos levados para o Teatro Nacional. E ficamos lá. Uma multidão, professores, alunos, uma coisa meio arbitrária, né? Iam pegando as pessoas que eles suspeitavam, levavam para um campo de basquetebol que tinha lá. Eu até hoje, quando vou a Brasília, visito o campus da universidade, passo por aquele campo, já faço assim. Eu fui detido umas 3 ou 4 vezes, que acho que ficou reflexo. Eu faço isso de gozação, claro, hoje em dia, quando passo por lá. Bom, então foi a primeira, mas evidentemente, quando me interrogaram, eu mostrei as apostilas que tinha, rindo, né? Aí me soltaram logo, porque a coisa virou uma diversão de todo mundo que estava ali, a minha prisão. Né? Por o teu material de língua grega não devia... Pois um louco, um soldado daqueles ignorantes, achou que era russo. Agora, imagine que loucura alguém estar distribuindo panfletos em russo, não é? Você, durante o curso de graduação, você se sustentava como? Em Brasília? Morava onde? Eu consegui uma bolsa também. No começo foi muito duro, porque eu cheguei com muito pouco dinheiro, tinha amigos que eram daqui da Bahia, como o professor Xavier Carneiro,
que faleceu recentemente, era ligado ao Centro de Estudos Clássicos. De vez em quando eu o convidava para almoçar comigo na casa dele. Não é? Então, fazia dessas coisas. No começo foi muito duro, mas quando consegui a bolsa, bom, fiquei estabilizado lá. E me dediquei ao estudo das línguas e culturas clássicas. Me formei em letras primeiro. Depois é que passei para a antropologia no mestrado, muito tempo depois. Zé, mas nesse meio tempo você se formou, que final de Me 60? formei em letras brasileiras. Na verdade, cheguei a ensinar grego na Universidade de Brasília como instrutor, não é? Instrutor. Dei aula de grego, inclusive dei aula de grego para o pessoal de pós-graduação, algumas pessoas que chegaram na pós, que não tinham domínio da língua grega, foram meus alunos, porque Eudoro de Souza, que era um professor magnífico, extraordinário, ele não tinha muita paciência para dar o grego básico. Né? E aí, como eu já dominava, foi a minha primeira experiência como professor, foi como professor de língua grega. Mas depois foi meu irmão para lá, Olímpio Serra, que também é antropólogo, né? Ele queria estudar com Galvão. E o Olímpio veio a ser, mais tarde, diretor do Parque do Xingu, Parque Nacional do Xingu, que foi também onde eu comecei a minha experiência de antropólogo. Também fui muito influenciado por dois antropólogos, um mais velho que eu, que é Pedro Agostinho, que está aqui, e fui muito influenciado. E também fui colega do Rafael Bastos, Rafael, que é um etnomusicólogo. Éramos amigos e nesse convívio com Pedro, com Rafael, cheguei a assistir a umas aulas do professor Galvão. Eu comecei a me interessar por antropologia. Pois o próprio ensino do Centro de Estudos Clássicos, do jeito como Eudoro o administrava, Eudoro era muito inimigo do que ele chamava de beletrismo. Né? Se você quer entender o pensamento dos gregos, você tem que prestar atenção a toda a cultura grega. Né? E mais do que isso, ao mundo mediterrâneo, aquela interação de culturas e civilizações diferentes que formaram o antigo Mediterrâneo. Então, ele dava uma visão que era de fundo antropológico mesmo. Ele já fazia um pouco no estilo de Vernon, de uma antropologia histórica. Né? Era a orientação dele. E depois, quando o meu irmão começou a lidar com povos indígenas, eu fiquei seduzido por isso também. A minha primeira pesquisa antropológica foi casual. Resultou um livro disso, né? Que se chama Apocalipse no Xingu. Eu passei uma temporada no Xingu. Não foi assunto da minha dissertação de mestrado em antropologia, o meu assunto foi outro, mas a minha primeira experiência foi lá. Só muito mais tarde, como? Essa temporada no Xingu foi quando que você passou? Isso foi lá por volta de 69, por aí, 1969, por aí. Eu já tinha sido desligado do Centro de Estudos Clássicos. Um interventor, que era um capitão de fragata da Marinha, lá na UNB, ele acabou com o Centro de Estudos Clássicos, não é? Achava que aquilo era uma coisa inútil. Não é? Um dos meus colegas que já era instrutor foi preso, outro foi demitido, o Xavier Carneiro foi demitido, o Emanuel Araújo foi preso. Mais tarde, ele era muito ativo na política, na luta contra a ditadura, foi preso. O professor Eudoro de Souza, que era o coordenador do Centro dos Clássicos, respondeu a um IPM e os instrutores, nessa altura, faziam o mestrado. Eu queria fazer um mestrado lá no Centro dos Clássicos. O tema da minha tese, da minha dissertação, seria os mistérios de Eleusis. Mas eu tive uma expulsão branca, né? Cortaram a minha matrícula e a minha bolsa. Eu passei ainda algum tempo em Brasília, dando aulas em cursinho, assim, para sobreviver. Depois vim para aqui, para Salvador. Passei uns tempos, ensinei no Colégio Antônio Vieira, não é?
ensinava português. Ensinei em Brasília. Não, isso foi mais tarde. Depois eu voltei para Brasília interessado, já tinha passado o pior, né, da ditadura, já tinha passado, uns 70, 70 e tantos. Eu voltei a Brasília e fui fazer antropologia. Fiz um mestrado. Me explica, fala um pouquinho dessa tua experiência no Xingu, essa viagem primeira que você fez. Você ficou quanto tempo lá? Como é que foi? Olha, eu fiquei pouco tempo, na verdade. A experiência maior foi de 2 a 3 meses. Depois eu voltei numa ocasião, mas muito rapidamente, não é? E nesse período eu fiquei mais próximo dos Camaiurá. Dos Camaiurá, um pouco dos Yalapiti também. Eu não tinha intenção de fazer uma pesquisa, mas a curiosidade eu tive a curiosidade desperta por alguns aspectos da cultura xinguana. Primeiro, por aquela coisa extraordinária, aquela ecumênia verdadeira que se formou no Xingu. Tinha, na época, 16 povos diferentes, falando línguas diferentes, não é? Com estilos de vida também diferentes, mas formavam, como eu disse, uma ecumênia, uma totalidade, não é? Uma unidade fantástica que se superpunha a essa diversidade toda. Aquilo era muito fascinante. E eu me interessei pelos ritos, não é? Cheguei a fazer o projeto de estudar o Javari, que é um rito dos Trumai, mas não levei isso à frente. O que eu me interessei, sobretudo, pelo xamanismo. Fiz uma amizade muito grande com um xamã, que depois me visitou aqui em Salvador. Ele chamava Tacumã, né? Era o principal xamã xinguano naquela época, era chefe dos Camaiurá. E ele me contou a sua experiência xamânica, não é? E eu comecei a me interessar pela mitologia xinguana, que é muito rica. O meu livro Apocalipse do Xingu, ele é centrado na mitologia xinguana. O título vem da maneira como eu classifiquei um mito xinguano, que é a história de um homem que faz, durante um eclipse, ele se encontra com um amigo morto e acompanha esse amigo morto até o reino dos mortos, que para os xinguanos fica no céu. Não? Eles sobem pela Via Láctea. É um mito muito bonito. E é um apocalipse no sentido originário do termo, no sentido etimológico, no sentido grego. É uma revelação, que ele traz uma revelação lá de cima, né, de como é o outro mundo, conta como é o outro mundo, e também traz cantigas. É um herói chamado Aravitará. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar esse mito. Quando a gente começa a estudar um mito, né, vem logo uma fieira de outros com que eles se relacionam, né? Então, meu livro é sobre isso. Mas eu escrevi muito tempo depois, quando eu redescobri um diário de campo esquecido. Aí eu comecei a ler esse diário de campo e tive uma sensação muito estranha. Eu não me reconhecia, entende? Quem é esse rapaz? Como é que ele pensa? Que jeito curioso que ele tem de pensar, né? Tão diferente do que eu tenho agora. Uma sensibilidade diferente da que eu tenho agora. Então, eu escrevi o livro um pouco para recuperar, para estudar a mitologia xinguana, que é muito bonita, muito rica, e para reencontrar esse rapaz que eu era, né? E que eu não conhecia mais. Essa volta a Brasília, você voltou, quer dizer, você não foi direto para o mestrado, você recomeçou a dar aula de grego? Eu voltei para Brasília, no começo ensinei português e introdução à filosofia numa faculdade de Taguatinga, acho que é a Faculdade de Ciências Humanas de Taguatinga, e estava se implantando lá. Roberto Cardoso de Oliveira estava implantando, né, o programa de pós-graduação em antropologia social, né? E eu me candidatei e passei. Então, como eu dizia, voltei a Brasília por convite de um colega que ensinava nessa faculdade, né? E voltei para Brasília, mas aí descobri esse programa de pós-graduação e fiz. Eu utilizei a minha dissertação de mestrado, na verdade, foi sobre outro assunto, não tinha a ver com
a minha experiência xinguana, mas com a minha experiência aqui em Salvador, quando eu me aproximei de um terreiro Angola e me interessei pelos chamados erês. Eu acho que a minha dissertação continua sendo o primeiro estudo sistemático sobre os erês. Só há poucos anos, um estudante aqui do programa de pós-graduação de antropologia da Universidade Federal da Bahia voltou a estudar este assunto. Mas foi uma dissertação... Erês são crianças? Explica um pouco. Erês, existem dois tipos de transe no candomblé. Não é? Há um transe em que a pessoa é possuída pelo orixá, não é? Mas existe um transe intermediário. A gente pode passar, por exemplo, se você recebe orixá, não é? Você pode voltar imediatamente à sua pessoa civil, mas pode ficar num estado intermediário. Durante o tempo de iniciação, o neófito passa a maior parte do tempo nesse estado intermediário, que é o estado de erê. Não é? Ele tem um comportamento infantil, não é? Muito parecido com o de crianças mesmo. Por quê? Porque ele nasceu outra vez. Faz um candomblé fazendo diferença entre o orixá e o santo. Você pode ser, por exemplo, do orixá Xangô. Não é? Mas se você é iniciado, vai se fazer o seu santo. O seu Xangô, que é único, individual, é diferente de todos os outros, vai ser feito, vai nascer, entendeu? Ele nasce e ele precisa ser educado. Não é? E durante o tempo da iniciação, a esse trabalho de criar o santo, como dizem. E a pessoa passa quase o tempo todo nesse estado que eu chamei de estado de erê. E tem cerimônias, tem festas. Em geral, depois da festa, num período chamado leria, as pessoas entram nesse estado de erê, não é? E tem festas que tem todo um comportamento diferente, não é? Tem toda uma mítica diferente. E era uma coisa que não era muito estudada, era quase não é estudada, era estudada antes, no caso do candomblé. Todo mundo dava mais atenção ao culto dos orixás e ao culto dos mortos, propriamente. O erê não era visto. Não é? Mas porque para você ver os erês, você precisa demorar no terreiro. Não é? É preciso que você fique quando a festa acaba. Depois que a festa acaba, aí você pode ver os erês. No segundo, no terceiro dia, né? É que você vai acontecer o leri, você vê os erês. Então, foi esse o tema da minha dissertação de mestrado. Como é que foi a pesquisa de campo lá no terreiro? Olha, eu me aproximei muito do próprio terreiro, eu estava lá todo dia, não é? Inclusive, eu fui apontado como ogã, mas escolhido, a mãe de santo, não é? Chamava-se Mãe Bebé, com Deredê, era o título ritual dela, Mãe Bebé do Oxum. Ela me apontou, não é? Você vai ser ogã do meu orixá, no caso do inquice dela, ela era Angola. Mas não cheguei a fazer nenhum rito iniciático lá, né? Nesse terreiro, Tanuri Jonsara. E isso facilitou muitas coisas, porque era visto como uma pessoa do terreiro. Não é? O ogã não entra em transe, né? Como? O ogã não entra em transe. Não, o ogã não entra em transe. Existem, no candomblé, você tem pessoas que se iniciam para receber o orixá, não é? Que são chamados de Iaô, Vodunce, não é? E assim por diante. Muzenza, dependendo da nação do candomblé. E tem outros que para se iniciar mesmo, eles têm que ser insuscetíveis de transe. Aí, as mulheres podem assumir o grau de EQED, né? Uma EQED não entra nunca em transe, não pode entrar em transe, inclusive faz uma espécie de teste para saber se a pessoa entra ou não em transe, né? Para poder ser EQED ou para ser ogã. Quando se sabe que a pessoa não é suscetível de transe, ele pode ser apontado, pode ser suspenso e pode ser iniciado. Tem graus. Lá eu fui apontado no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, muito tempo depois,
eu fui suspenso, que é uma espécie de pré-iniciação. Eu não sou iniciado. O meu irmão, Olímpio Serra, que é iniciado. Às vezes as pessoas confundem, pensam que eu sou iniciado, mesmo porque eu me dediquei muito a estudar o candomblé e não só estudar, a defender os direitos do povo de santo. Mas por que você não foi iniciado? Foi uma opção sua? Você não Depois era... eu não tenho muita vocação sacerdotal, na verdade, né? Então eu negociei. Orixá é muito bom porque você negocia com os orixás, né? Eu negociei e o meu, é claro, eu tenho certas obrigações para com o terreiro, né? Eu sou suspenso, tenho uma ligação com, eu faço parte da família de santo, entende? Integro a família de santo, só que eu não tenho papéis rituais. Para isso eu preciso de vocação, né? E que eu não tenho. Agora, tem uma obrigação. Um jogo de búzios, não é? No jogo divinatório, o Ifá, fizeram comigo, os orixás disseram que a minha obrigação seria lutar pelo terreiro, lutar pelos terreiros, pelo povo de santo. E isso eu cumpro. Né? Isso eu faço. Com Deixa eu muito... te perguntar, Como? nessa época que você fez o mestrado, né, 77, 8, Eu fiz o mestrado com esse tema dos hereis. Depois eu voltei já como mestre aqui para a Bahia. deixa eu te perguntar um pouquinho ainda do mestrado. Nessa época, você conheceu o trabalho que a Ivone Magui escreveu, Guerra de Orixá, aqui no Eu Rio, um pouco. vi o trabalho da Ivone Magui, claro, ela é um trabalho muito interessante, não é? Mas ela trabalhou mais com Umbanda, né? Aliás, eu Foi. fiz também o primeiro estudo etnográfico sobre a Umbanda em Brasília. Também foi tema de um livro meu. Fui pioneiro no estudo da Umbanda Candanga. E no mestrado, nessa época que você fez em Brasília, havia curso, era uma relação de orientação? Foi o Roque o seu orientador, né? Eu fui orientado primeiro por Melate, depois por Roque. Né? Pelos dois, tive dois orientadores lá. Era um curso muito bom. Né? Tinha Roberto Cardoso de Oliveira que coordenava, dirigia, era um homem de gente, tive vários professores muito bons, né? O Peter Silver Cope, a Alcida Rita Ramos, gente que era uma brilhantes, assim, pessoas brilhantes na antropologia social, e me interessei muito, eu devo muito a essa formação do mestrado, né, de Brasília. Você continuava dando aula de grego durante o Não, mestrado? não. Isso foi interrompido porque o próprio Centro dos Clássicos foi extinto. O professor Ah, Eudoro de Souza continuou dando aulas lá, né, de grego. Eu continuei, que ninguém deixa de ser helenista, né? Quem provou desse prato continua com ele pela vida inteira. Eu, quando fui para o Xingu, eu levei Homero. Não é? Então, eu estava lá fazendo aqueles estudos, de vez em quando ficava lendo, recitando Homero. Não é? Eu vou contar uma história engraçada para você, que me aconteceu logo no começo da minha formação como helenista. Como eu disse, eu tinha a ambição de ler Homero. E assim que entrei no Centro dos Clássicos, eu passava noite e dia estudando grego para ler Homero. Quando eu consegui, eu resolvi comemorar. Eu contei essa história quando tomei posse na Academia Baiana de Letras, eu contei essa história que eu vou contar para você. Então, eu tinha essa loucura, que eu quero ler Homero em grego. E li. No dia que eu terminei de ler o último canto da Ilíada, eu saí para comemorar um boteco que tinha junto da universidade, perto da universidade, que era onde os peões de obra que estavam trabalhando na universidade iam tomar umas cachaças no fim de semana. Aí eu fui com eles. E aí comecei a tomar cerveja pelo método dos candangos, né? Que é perigoso. Eles tomam um copo de cerveja e um pouquinho de cachaça, né? Para temperar, como eles dizem. Bom, a certa altura eu já estava completamente bêbado, né? Subi na mesa e comecei a recitar a Ilíada. Menina, em grego. a peleia, sim, em grego. E, bom, o que era de esperar é que, né, todo mundo me desse vaia, ou que disseram que eu estava maluco.
Fez aquele silêncio reverente. E quando eu acabei, eu já estava muito emocionado, estava chorando de emoção. Quando eu acabei, todo mundo bateu palmas, né? Os cantando, todo mundo bêbado também, né? Dionísio entrou nessa festa aí, né? Então, todo mundo, me abraçaram. No outro dia, quando eu acordei, eu não acreditava no que tinha se passado. Isso deve ter sido um sonho. Mas quando eu cheguei para a primeira aula, que era 7h30 da manhã, encontrei um dos candangos que veio me abraçar. Disse: Baianinho, que coisa linda que você, que discurso que você fez. Até hoje eu não entendo, né? Quer dizer, uma coisa que mostra a sensibilidade dessa gente, né? Todo mundo é analfabeto em grego, pelo menos. Então, que baixou o espírito de Homero naquela Pois hora. é, baixou Homero, Ou de baixou Aquiles, Dionísio, quem sei lá sabe? o que foi. Mas, enfim, foi uma experiência linda que eu tive em Brasília. Agora, deixa eu te perguntar, antes de sair do tempo do mestrado, você participou de uma pesquisa com Martim Ibáñez Novion? Martim Alberto Ibáñez Novion, foi uma pesquisa de psicologia da Eu saúde. li o Anatomista Popular, eu li há 30 anos atrás, quando estava começando. Certo, é. Anuário antropológico, né? Achei. Esse trabalho foi muito bom. A gente andou pelo noroeste de Minas Gerais, não é? Que é uma região muito interessante, muito rica, entrevistando curadores, parteiras, não é? Que o Martim chamava profissionais populares de saúde. Foi uma experiência muito boa, muito rica, muito interessante também, da experiência de pesquisa que fiz. E como é que você entrou na pesquisa dele? Você conheceu como, Martim? Eu tive aulas com o Martim, né? E ficamos amigos, e ele me convidou a participar dessa pesquisa. Ele estava, sobretudo, interessado nas concepções, nas maneiras de perceber o corpo humano, né? De diferentes culturas, em diferentes círculos tradicionais. Então, ele fazia um desenho de um corpo humano, masculino e feminino, só os contornos, e a gente pedia que as pessoas, era uma experiência muito engraçada, que as pessoas preenchessem com o desenho também, tal como eles viam a constituição interna do corpo humano, né? Então, desenhavam os órgãos. E a gente, depois, na entrevista, tentava saber como é que era, tentava descobrir como era essa organização interna do corpo humano, do ponto de vista daquelas pessoas, né? Depois me veio a ideia de usar essas massas coloridas que as crianças usam na escola. E ficou muito divertido. Faziam os órgãos e botavam, né, no lugar. Martim chegou quis até fazer uma exposição que a gente não fez, mas foi uma pesquisa muito interessante. Entrevistei vários curadores e eu costumo dizer que eu trabalhei com os piores tipos de informantes que tem no mundo, que são o mineiro e o baiano. Por quê? Contar uma brincadeira que faço. No mineiro e baiano, evidentemente, você tem mineiros na Bahia, tem baianos em Minas. Mas repare bem o que eu quero dizer. Eu vou tentar explicar com uma pequena anedota. Ao mineiro você pergunta, por exemplo, como é que surgiu essa cidade ou esse vilarejo, esse lugar? Aí ele pega um cigarrinho, faz um cigarrinho de palha, olha para você, se acocora, tira uma pitadinha, depois de alguns, foi indo, apareceu. E aí, para você tirar a história dele, é um trabalho grande. Baiano é pior, né? Você faz a mesma pergunta, como é que surgiu essa cidade tudo, ou esse vilarejo? Aí você, peraí, senta aí, eu vou te contar tudo. No princípio, Deus criou o mundo. Que aí até ele chegar, né, no lugar, é uma loucura. Mas foram experiências deliciosas, né? É uma caricatura que eu estou fazendo, é claro, é uma brincadeira, mas tem esses dois tipos de colaborador que a gente acha, então eu não gosto muito de chamar de informante. Na verdade, é um trabalho conjunto, né, que a gente faz. Essa pesquisa com o Martim Ibáñez Novion, você fez durante o curso de mestrado? Como é que você conseguiu? Eu estava fazendo o mestrado, só que eu terminei a minha dissertação muito rapidamente.
Eu já tinha muito tempo de pesquisa, né? Então, eu não estava tão preocupado com a dissertação, estava preocupado de assistir os cursos, que eram muito bons, e apareceu essa oportunidade, eu me integrei à equipe formada pelo Martim, e fomos a campo. E foi muito bom, foi muito divertido. Então, e saiu um bom resultado, acho. Né? Foi para João Pinheiro, foi encomenda da Fundação João Pinheiro. Fizemos um relatório final, alguma coisa a gente publicou do Anuário Antropológico, né? Martim publicou outras coisas depois. Foi interessante, foi uma boa experiência de pesquisa. E andamos por muitas cidades, eu fiquei mais para os lados de Pirapora, Januária, aquela região ali, aquela parte. E fiz muitos amigos, gostei demais dessa experiência. E depois do mestrado, você voltou para Salvador e foi trabalhar na prefeitura? Salvador, não é? E aqui, aí eu já estava casado, né? Me casei durante esse tempo que era mestrando. Eu conheci a minha mulher, Regina, ela estava fazendo pós-graduação em arquitetura. E vou te contar uma coisa engraçada também. O curso de arquitetura e urbanismo tinha uma característica muito interessante lá em Brasília. Era um lugar cheio de mulher bonita. Nunca vi tanta pós-graduanda bonita como nesse curso de arquitetura. Eu comecei a frequentar, não é? Comecei a ir para lá. Nunca assisti uma aula, mas ficava por ali, não é? E nessa conheci a Regina e nos casamos. Nos casamos Em Brasília? depois de 3 meses que nos conhecemos. Estamos Em juntos Brasília? há 40 anos, 43. Vocês casaram em Brasília ou em Nos Salvador? casamos em Brasília, depois é que viemos para Salvador. Ela é da Bahia também ou não? É paulista. É paulista. Agora, hoje ela diz que é baiana, né? Diz que é baiana, completamente, se aculturou completamente por aqui e se considera baiana. Também tem 2 filhas baianas, tem netos baianos, né? Tem os amigos. Ligou-se muito aqui à terra, né? Então, para ela sempre diz que é baiana. Mas ela... E você voltou? Como? Perdão. Não, continua. Desculpa. Ela, na verdade, é de São Paulo, né? Ela nasceu em Assis e depois foi para Batatais, onde ela passou a infância. Depois ela finalmente foi para São Paulo e estudou lá, não é? Fez o secundário em São Paulo, capital, e fez o curso de arquitetura, urbanismo. Depois foi para Brasília para fazer uma pós-graduação, foi quando a gente se conheceu. Né? E engraçado que tanto eu como ela dizíamos que nunca nos casaríamos. Né? Tem amigos que até hoje brincam com a gente, porque amigos comuns, a gente tinha essa conversa, a gente se conheceu com 3 meses nos casamos. Isso assim porque demorou tanto, porque eu tive que ir para campo. Senão a gente tinha casado antes. Depois é que viemos para aqui, para Salvador. Trabalhamos juntos na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Salvador. Isso que eu ia te perguntar, você voltou de Brasília direto para a prefeitura? Você foi contratado? Eu fui convidado. Naquela época o prefeito era Mário Kertz. Eu era muito ligado tinha um amigo que era chefe de gabinete dele, Roberto Pinho, que me convidou para vir para Salvador para me ligar a um grupo de coordenação de assuntos culturais que o Duda Machado estava à frente, e eu vim com essa perspectiva. Acabei indo para a Secretaria de Planejamento, né, da Prefeitura. E foi uma experiência também muito boa. Né? Comecei a me interessar muito pela problemática urbana, né, por essas coisas todas. E foi lá que desenvolvi um projeto, 2 projetos importantes. Um foi o de mapeamento do artesanato baiano, que, na verdade, era um convênio entre a Promemória, Fundação Promemória, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador e mais um órgão. Eu coordenei esse projeto.
e o projeto de mapeamento de sítios e monumentos negros da Bahia, o projeto Mamba. Foi um projeto pioneiro, que a gente começou a estudar os monumentos negros, né? Eu me lembro que naquela época a gente falava em monumento negro e todo mundo achava muito estranho, porque a expressão não existia. Muita gente me disse, isso é uma loucura, se tem monumento negro, vai ter monumento branco, por que você não chama monumento popular? Havia um certo pudor, não é, com essa coisa. Mas, felizmente, o projeto foi muito vitorioso. Né? Ele resultou no primeiro tombamento de um monumento negro, um monumento religioso negro do Brasil, e acho que nas Américas. Agora, Altep, nessa década de 80, né, aconteceu o tombamento lá no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, né, 86, que foi um marco. Meu orientador, aliás, o Gilberto Velho, foi um dos pareceristas, relatores, eu não me lembro. Ele foi o relator ele era conselheiro, né, do IFAM, do Instituto Patrimônio Artístico Nacional. Nós fizemos a proposta, fizemos o estudo aqui na Bahia, o levantamento, foi um documento bem grande, feito pelo Mamba, pela equipe que eu coordenava, e lançamos a proposta. O pedido de tombamento foi feito pelo Elé-Machó Antônio Agnério Pereira, quer dizer, por um sacerdote, um ogã, do próprio terreiro da Casa Branca, que presidia a sociedade civil que representa o terreiro, que é a Sociedade São Jorge do Engenho Velho. Então, nós encaminhamos esse projeto. Aloysio Magalhães era muito fascinado por esse projeto. E depois o Marcos Vilaça, que ficou no lugar dele, também muito interessado, se empenhou muito por isso. Mas houve uma forte resistência no IFAM naquela altura. Foi visto como uma coisa muito escandalosa essa ideia de tombar um terreiro. Tivemos discussões até amargas no IFAM. Foi muito difícil as pessoas acharem aquela ideia antiga de monumento como uma coisa rica, não é? Uma coisa com pedra e cal no meio, ou então uma coisa colonial, enfim, pedra e cal, com um estilo nobre, etc. Então, se eu pegar uma casa pobre, não é? de pretos, não é? De uma religião perseguida, que já foi perseguida e hoje continua a ser, e propor aquilo como um monumento. Inclusive, tentaram fazer com que a gente desistisse da ideia de que era um monumento histórico. Ele foi registrado no tombo do pensamento do livro de tombo histórico e no etnográfico. Inclusive diziam, eu me lembro bem dessa discussão, eles diziam, isso é etnográfico, não é? Nesse momento até o Gilberto se aborreceu e disse, peraí, o que é isso? Eu posso fazer a etnografia de qualquer coisa, posso fazer a etnografia do IFAM, não existe essa divisão. Porque, no fundo, era aquela ideia de hierarquia, né? Para os brancos, para a elite, esses são históricos. Essa gente preta, pobre, etc., é tudo índio e preto, etnografia para eles. Né? Lembra essa concepção bizarra que estava na cabeça de muita gente. Então, isso é forte. Você falou que o Gilberto se aborreceu nessa época. Ele era novo de idade, mas tinha sido presidente da ABA já, né? Presidente da ABA e foi o relator. E graças ao esforço, né, de Gilberto e também do próprio Marcos Vilaça, é que o tombamento foi admitido. Foi vitória por um voto. O voto de Minerva do presidente Marcos Vilaça. Não é? Porque havia aquela resistência. Não é? Como que a gente vai tombar um terreiro? Que coisa mais estranha. Não é? Engraçado, o segundo terreiro tombado já foi por unanimidade. Hoje você tem 6 terreiros grandes aqui da Bahia tombados pelo IFAM, outros tombados pelo IPAC, não é? E deixou de ser uma coisa que ainda provoca certa não diria escândalo, mas certa
deixa as pessoas um pouco encabuladas, né? Eu dou risada, gosto muito de dizer que eu criei um problema. Criei um bom problema para o IFAM. Por quê? O IFAM está todo orientado para um tipo de memória, não é? E não tinha considerado a possibilidade de outras modalidades, outros tipos de memória, não é? Aliás, era isso que fascinava a Luiz Magalhães. Quando eu fui conversar com ele, não é, sobre o assunto, eu disse, olha, professora Luísio, doutora Luísio, o senhor vai ver uma outra lógica da monumentalidade, vai ver um outro estilo de monumentos, um outro modo de pensar a memória, que está presente no país e no Brasil, está presente no nosso país e é muito enriquecedor. Você vai ver coisas como monumento invisível, porque há monumentos invisíveis nos terreiros. Não é? É uma coisa estranha para a cabeça de quem está acostumado com só uma modalidade de memória, só um tipo de cultura. A gente tem pedras que são monumento, temos árvores que são monumento não só natural, mas monumento carregado de história, de simbolismo, não é? que o diferencia. Não é? Então, isso fascinava a Luísio. Mas, por outro lado, outras pessoas, por preconceito ou por uma formação não muito rica, acharam muito estranho, muito esquisito isso, muito fora do comum, tombar esse tipo de coisa. E essa luta ainda continua. No Fora do processo, IFAM, sim, perdão, saindo do IFAM, que tinha essa predominância dessa visão de arquitetos, da pedra e cal, dos monumentos católicos, coloniais, teve também um apoio, vamos dizer assim, no mundo político em relação ao candomblé, à umbanda, ao tombamento? teve um apoio muito grande. Foi uma surpresa para o próprio IFAM, surpresa para muita gente que assistia, porque muita gente gostou da ideia. Por exemplo, na pressão que nós fizemos aqui para que o tombamento saísse, fosse aceito, a gente teve um abaixo-assinado que, com assinaturas, por exemplo, de Jorge Amado, de Caribé, de pessoas eminentes, né, de grandes intelectuais da Bahia, do Capinã, e assim por diante. Mas também tivemos a assinatura do Abade de São Bento e do Fernando Santana, que era ateu de carteirinha, né? Que era do Partido Comunista. Então, a gente teve de Abade a ateu pedindo o tombamento da Casa Branca. Uma coisa que me emocionou, que a gente pediu que as pessoas mandassem telegrama para as autoridades, né, para o prefeito, tudo, reclamando desse tombamento. E de norte a sul do país, houve uma chuva de telegramas. Eu me lembro de um que eu tenho uma pena imensa de não ter guardado, não ter copiado, porque foi para o prefeito, pedindo que ele se empenhasse nisso, que foi de uma associação de moças de origem alemã do Rio Grande do Sul, que nunca mais eu localizei. Quer dizer, sensibilizou muita gente, não é? Muita gente. Não só do movimento negro, o movimento negro comprou a ideia, é óbvio, não? Abdias Nascimento. Nessa altura, a gente estava muito ligado a um movimento também em favor do reconhecimento da Serra da Barriga, não é? Em Palmares. Foram uma coisa quase simultâneas. O primeiro tombamento de monumento negro foi o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Pouco depois, Olímpio, que estava na Promemória, o meu irmão antropólogo, ele coordenava um grande projeto, um grande programa lá, que era o programa Etnias, voltado mais para o estudo dos bens culturais de negros e de índios. E ele lançou a proposta de tombamento da Serra da Barriga, onde ficava a capital do Quilombo, né? O Quilombo de Zumbi, dos Palmares. Eu trabalhei na exposição de motivos deste tombamento, tenho muito orgulho disso. E muita raiva do palhaço que está agora na Fundação Palmares, né?
atacando Zumbi, atacando as lideranças negras. Enfim, é um doente, coitado, é um infeliz que não se conforma com a própria pele, sofreu a patologia do branqueamento, que é uma coisa sinistra que acontece no país, transpira ressentimento, né, contra seu próprio povo, é um homem que devia estar sendo tratado por psicoterapeutas, né, por socioterapeutas, etc. E está lá. Mas esse governo sinistro de fascista que nós temos, ele está contradizendo tudo que foi a origem da Fundação Palmares. É um momento terrível que a gente está vivendo agora, né? Uma dominância, uma predominância da estupidez. Eu me lembro daqueles ataques à Universidade do Brasil. É aquilo mesmo, aquela mentalidade imbecil, com um ressentimento terrível contra a inteligência e contra a cultura. Essa mentalidade que faz invadir uma universidade de metralhadora na mão, não é? Imaginando, sei lá, que loucura. Estamos em um país estupidificado hoje, em que um charlatão posa de filósofo sem nunca ter sido, não é? E fala de loucuras, em estupidez, em bestialidades como o marxismo cultural, que envolve até o New York Times, não é? O Financial Times, não é? Sei lá mais o que, os jornais do mundo que falam mal dessa porcaria. Então, bom, por aí você já viu que eu sou radicalmente antifascista, não é? E sempre fui, desde jovem. Enfim. Agora, deixa eu te perguntar, nessa época que teve década de 80, você começou a dar aula também na Federal da Bahia de Antropologia, né? Como é que foi o começo da carreira docente em antropologia? Você já tinha dado muita aula? Eu deixei a prefeitura e entrei por concurso no departamento primeiro de sociologia. Ainda ensinei introdução à sociologia durante algum tempo, depois me transferi para o departamento de antropologia. Fui chefe desse departamento umas 4, 5 vezes, né? E fui também, me orgulho de ter sido o fundador, enquanto coordenador que fundou o programa de pós-graduação em antropologia aqui. Né? Que ano que foi criado? Como? Em que ano que foi criado o programa de pós de antropologia? Agora, deixa eu me lembrar, tem tempo atrás. Não, tudo bem, depois a gente exatamente procura, não tem problema. Eu sei que na altura eu era chefe do departamento de antropologia, junto com o professor Carlos Alberto Caruso Soares, que depois foi presidente da ABA também. Nós nos empenhamos muito em criar esse programa e eu cheguei a ser o primeiro coordenador, só que por 15 dias no máximo, porque nessa altura eu fui chamado pelo Naumar Almeida para ser pró-reitor, né? Pró-reitor de extensão. Então, deixei o programa, quer dizer, passei a coordenação para outra pessoa, acho que para o próprio Carlos Alberto, e fui ser pró-reitor da Universidade Federal da Bahia, pró-reitor de extensão. Também foi uma experiência interessante. Agora, você teve também, nessa década de 80 ainda, experiência no IPAC, né? Instituto Patrimônio Artístico. Fui diretor do Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Depois da Fundação Cultural, FUNSEB. Do Estado da Bahia. No IPAC, a gente continuei com aquele projeto, né? Já tinha encerrado o projeto Mamba, mas continuei com a mesma preocupação com a temática da memória, da preservação, não é? Da preservação cultural. Inclusive, foi no IPAC que nós começamos a desenvolver a ideia de registro. Quer dizer, de considerar. É uma ideia que a primeira semente foi plantada por Aloysio Magalhães. Nós aqui avançamos. Eu criei um projeto chamado Projeto de Legislação, cuja finalidade inicial era criar uma legislação de patrimônio para o município de Salvador. Mas dentro desse projeto de legislação, nós tínhamos também a ambição de criar novos instrumentos de preservação. Porque só se contava com tombamento. Era meio que uma chave para abrir todas as portas, coisa que é impossível. E se deixava de lado, até então, tudo que não era expressamente pedra e cal, não é? Tudo, enfim, só os monumentos edificados eram considerados.
Então, a gente criou a ideia de um registro para outros tipos de bens que são bens culturais que cifram num processo, por exemplo. Não é? São processuais, como uma dança, não é? Por exemplo. E essa ideia depois vingou no próprio IPHAN, quando se criou a categoria do tombamento, do registro de bens imateriais. O nome não é dos mais felizes, não é? Eu lembro que o meu irmão, Olímpio Serra, ele reagia muito a esse rótulo, mas era um rótulo que já tinha sido adotado internacionalmente, por isso vingou. Quando tivemos uma reunião, acho que foi em Fortaleza, não me lembro, para discutir este assunto, o meu irmão estava muito irritado com o rótulo imaterial. Ele perguntou para a sobrinha dele, minha filha, que na época era pré-adolescente, tinha 12 anos, ô Marina, o que é imaterial? A Marina pensou um pouco e disse, pensamento de fantasma, meu tio. E foi assim que ele começou o discurso, a palestra dele lá, né, citando a Marina, essa classificação, porque ele não gostava do rótulo. Eu também não gosto, mas, enfim, o mais importante... Vocês preferiam qual rótulo? Sei não, patrimônio não edificado, patrimônio processual, podíamos achar outro rótulo qualquer, o registro, né? Registro de bens culturais não edificados, ou sei lá, de cadeira A, B, C, mas coloque-se esse rótulo, vamos em frente com ele, já deu bons frutos, não é? Já deu bons frutos, o samba de roda, por exemplo, foi reconhecido como um bem cultural brasileiro, que obviamente é capoeira, essas coisas todas, muitas outras coisas interessantes estão sendo reconhecidas. Mas a gente ainda tem uma política de memória que precisa ser melhorada, refinada, mais substanciosa do ponto de vista antropológico, mais voltada para a diversidade cultural que temos, não é? Então, o patrimônio cultural indígena, por exemplo, continua sendo desprezado. Aliás, os índios continuam sendo desprezados. Eu, há pouco, tive notícia do Xingu que me deixou mergulhado em tristeza. Não é? O avanço da Covid, dos incêndios na área do Xingu, das coisas mais bonitas que tem nesse Brasil. Estão calcinando o nosso país, esse governo criminoso, irresponsável, de fascistas estúpidos, não é? de militares sem cérebro, estão fomentando esses ataques às terras indígenas. Algumas das coisas mais bonitas que há no mundo. Você não calcula a beleza que é a Amazônia, quer dizer, você provavelmente conhece, mas muita gente não tem ideia da Amazônia que eu vi, que meu neto não vai ver. Do Pantanal, esses incêndios do Pantanal, são uma bestialidade enorme, claramente criminosos. E esses criminosos não são combatidos, são estimulados. Os ataques às terras indígenas são um crime contra a humanidade, um crime hediondo contra a humanidade. Eu estava te falando há pouco da maravilha que é a ecumene xinguana, não só o espaço físico que está relacionado com ela, aquele labirinto de rios e lagos, uma floresta, aquela área de transição entre savana e floresta, tão bonita. Destruir aquilo, gente, é um crime hediondo contra a humanidade. Deixar que essas culturas pereçam, né? Que as pessoas morram à míngua, meu Deus, são civilizações selvagens. Espero que não se estranhe essa maneira de dizer, mas são civilizações selvagens, milenares. A floresta é um dom dos índios também. Eu tinha aquela ideia da floresta virgem, é um erro. Ela é, em grande parte, construída pelos povos que a habitam, pelos indígenas. Muita coisa que eu julgava que era floresta virgem no Xingu, descobri depois que era pomar, que era uma coisa cultivada milenarmente pela sabedoria daqueles povos que se uniram e formaram um modelo político também muito bonito, muito maravilhoso. Desculpe se eu me emociono quando falo nessas coisas. Não, imagino. Também me emociono com isso. Agora, só para perguntar, Ordep, eu me lembro... Diante da barbárie mais brutal e violenta, mais desavergonhada, um governo de mentiras, de incendiários, de criminosos,
Não me canso de protestar contra isso. Acho que minha obrigação como cientista social é também denunciar essa porcaria, não é? Essa porcaria. Aliás, é por isso que todos estamos sob suspeita, nós cientistas sociais, não é, meu querido? Estamos todos sob suspeita, estamos todos sofrendo ataque, querem a mentira. Então, os órgãos que lidam com a pesquisa social são hostilizados por quê? Porque querem esconder o que não pode ser escondido. Não é? Como não revelar a violência com que a fome está retornando ao Brasil? A fome mais hedionda está acontecendo. Querem que a gente mascare os dados, querem que o INPE não mostre o incêndio, não é? Querem que o IBGE minta. Não é? Se insurgem contra o cientista social porque ele mostra a realidade, ele mostra, ele levanta dados que não estão de acordo com a estupidez, né? Com a estupidez grosseira desse desgoverno. Isso é uma coisa muito sinistra. Eu vejo os nossos colegas de Harvard preocupados com a ciência social no Brasil, cujo valor eles sabem, conhecem o valor da nossa sociologia, das nossas ciências sociais. E aqui nós somos atacados. Não é? Então, um movimento internacional, quando eu converso com colegas da Europa ou dos Estados Unidos, com quem entro em contato, é sempre aquele sentimento de espanto, e espanto escandalizado, de horror, o que aconteceu com esse país. Zé, o que você acha que aconteceu, Ordec? Porque, assim, o governo que foi eleito pelo voto e que tem essa postura tão conservadora, retrógrada, em muitos sentidos, de direita, o que andou? Então, nós tínhamos aqui um antigo fascismo que saiu do armário, é o que eu vejo. Né? Eu tenho visto muita gente aí das nossas classes médias que apoiam essa porcaria. Apoiam contra seu próprio interesse, né? A cegueira típica da classe média. Apoia aquilo que tende até a destruí-la. Né? Esse fascismo guardado no armário, o fato de que nós estamos num país com uma longa história escravocrata e com uma saudade terrível da escravidão. Né? Nós temos políticas escravistas, nós temos... basta a gente, nós que somos cientistas sociais, né, a gente pode mostrar isso pelas estatísticas, pelos levantamentos que fazemos, não é? A situação, a violência contínua contra os negros, contra os índios, contra os pobres, contra os mais pobres. É um país que tem uma desigualdade, eu acho que até que é a maior do mundo. Esse câncer da desigualdade que é fomentado, é alimentado. Nós temos agora, em plena pandemia, dessa pandemia que é alimentada pela estupidez e pela perversidade do desgoverno, dessa pandemia nós estamos tendo um aumento da riqueza dos bilionários. De um lado isso, do outro o crescimento da fome, da miséria e do abandono, a destruição dos direitos do trabalho. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos e nós que somos cientistas sociais e temos a obrigação de mostrar isso. Nós somos combatidos justamente porque somos fiéis a esse nosso mistério. Deixa eu te perguntar, você, enfim, fez nos anos 70, né, a formação como antropólogo e depois atuou também, né, em instituições de governo relacionadas a políticas culturais e tal. Eu me lembro de ter lido lá nos anos 70, ainda Darcy Ribeiro publicou, se não me engano, em 1970, a primeira edição lá dos Os Índios e a Civilização. E, assim, era muito vamos dizer, pessimista, né? Quer dizer, os índios estão acabando, tinha 100 mil índios e ia acabar. Nesses 50 anos de lá para cá, que o livro foi publicado, ao contrário dos índios acabarem, a gente teve um processo de renascimento étnico, ressurgência, né? Essa identidade indígena ela foi, né, vamos dizer, aflorando, inclusive no Nordeste, que se dizia que não tinha índio mais no Nordeste, né? Quer dizer, o índio, aquele caracterizado e tal. Mas também essa, quer dizer, uma políticas de identidade também, não só indígenas, mas também negra e tal. Como é que você acompanhou esse processo já na tua vida? Eu acompanhei de perto com muita alegria, porque, olha, eu sou muito amigo do Pedro Agostinho, ele agora está com
problemas neurológicos que o tiraram de campo, né? Mas ele foi um grande pioneiro neste assunto. Quando Pedro chega aqui em Salvador para ensinar, não se falava realmente ainda do Nordeste. Como você acabou de dizer no próprio livro do Darcy, o que constava é que não existia mais índio no Nordeste. E Pedro redescobre os índios do Nordeste, né? Ele criou um programa de pesquisa que se tornou famoso no país inteiro e começou a reencontrar os pancararé, os quiriri, os tuxá, não é? E travar relações muito próximas com as lideranças indígenas que estavam surgindo aqui. Reencontrou os Pataxó, os Pataxó lá do sul da Bahia, e fez um trabalho absolutamente extraordinário, que eu acho que merecia ser mais reconhecido, o valor do Pedro Agostinho nesse sentido, porque ele foi o pioneiro, ele foi o descobridor. E eu segui um pouco a trilha dele. Eu fui presidente por 2 vezes da Associação Nacional, chamava-se na época Associação Nacional de Apoio ao Índio, aqui na Bahia. Agora se chama Associação Nacional Indigenista, acho. Eu já não estou tão próximo dessa associação, mas fui presidente, vice-presidente umas 2 vezes e me engajei muito me aproximei muito de lideranças indígenas daqui. Através do Olímpio também me liguei com lideranças indígenas do Xingu e de outros lugares do Brasil. E é isso que você acabou de dizer. A força do indigenato no Brasil é muito grande. Não foi só a questão das ressurgências étnicas, foi a criação de uma consciência pan-indígena. Eu ainda conheci índios que não sabiam que eram índios. Porque índio é um rótulo inventado por nós, para povos muito diferentes. Nós repetimos um rótulo criado pela ignorância de Colombo, mas são muitos dos nossos povos indígenas que criaram uma consciência pan-indígena. Eu me lembro de Raoni chegando aqui para conversar com os líderes Pataxó, para dar força aos Pataxó da Bahia. Enfim, é uma das coisas mais bonitas que nós temos no Brasil hoje, é o indigenato. Esses povos indígenas atacados com uma bestialidade nazista e, todavia, resistindo, criando, criando. Eu sou amigo, por exemplo, do Ailton Krenak, é um dos nossos pensadores. Eu quero indicá-lo para membro correspondente da Academia de Letras da Bahia, que já indicou, já teve no seu corpo uma Ialorixá, a Mãe Estela. Agora eu quero indicar esse membro correspondente. Não é possível, a gente tem membro correspondente da França, da Itália, de não sei onde, e os nossos pensadores indígenas não podemos deixar fora. Vamos trazê-los também para esse espaço em que estou agora. Enfim, isso, você tem razão. Se as pessoas tivessem mais conhecimento do Brasil, estariam em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo na rua lutando pelos direitos dos índios, porque eles preservam a Amazônia. Por essa razão, a Amazônia não é uma coisa distante de São Paulo e do Rio. Isso é a ignorância geográfica dessas pessoas que não deixam enxergar. Está faltando chuva no centro-oeste e no sudeste. Por quê? Porque nós destruímos a fonte da chuva. A fonte da chuva que cai nesses lugares é a Amazônia. Ela que gera o grande rio celeste que vai alimentar as fontes e vai alimentar os reservatórios no Sudeste. Então, as pessoas vão passar sede nas grandes metrópoles do Sudeste por causa do ataque à Amazônia. Deviam estar todos aí agora prestigiando Raoni, prestigiando os líderes indígenas que temos, porque eles preservam um tesouro. O tesouro da Amazônia é a própria floresta, não é boi. A história de boi bombeiro é coisa de idiota, coisa de imbecil. Pelo contrário, a floresta é o grande bem, é o grande bem. Não há agricultura sem floresta, não há agricultura sem abelhas. Eu hoje sou muito ligado aos movimentos ambientalistas. Faço parte com muito orgulho de um movimento que tem aqui, a gente chama de
laços eco-urbanos. Né? Eu estou muito ligado à questão ambiental, a esse movimento, né, socioambientalista. Também ingressei no ISA, Instituto Socioambiental. Não é? E é uma questão de lucidez, minha gente. Nós estamos destruindo o país, calcinando o país. Nós temos governantes que permitem que se destrua o Cerrado. O Cerrado é a caixa d'água do país. Nós estamos plantando sede. Nós estamos, inclusive, plantando pandemias. Não é? Porque o que nos dizem os biólogos? O que é que nos dizem os ecólogos? É que a destruição do habitat de tantas espécies, a destruição de florestas como a Amazônia, é que vai provocar novos surtos virais. Não é? Esses animais que têm que se deslocar do seu antigo habitat, que trazem essa, até pelo desarranjo do seu modo de vida que nós provocamos, eles vão ser portadores de novas cargas virais. Por isso que eu digo, isso é um ataque à vida, um ataque à humanidade. Este governo que temos é um governo de criminosos contra a humanidade. Criminosos contra a humanidade. Contra a vida. Nunca vi um governo mais obcecado pela morte como este. Temos que resistir. Não é? E obcecado contra a inteligência. Contra a inteligência. Cientista social para esse governo é uma coisa desprezível, tem que existir. A gente precisa para quê esse mundo de militares ocupando cargos de que eles não conhecem nada? Né? Nós temos como ministro da Saúde hoje um general que acha que o clima do Nordeste é afetado pelo inverno. O inverno do hemisfério norte. Que coisa estúpida. Esse homem nunca estudou geografia. Um homem que cinicamente chega para dizer para todo mundo que só veio a conhecer o SUS agora, quando foi nomeado para ocupar esse cargo. Ele não devia estar lá, não é cargo para ele. Não é? Enfim, essa estupidez a gente tem que resistir a todo instante. Me desculpe estar voltando para esse tópico, não é? Mas, enfim, faz parte da minha biografia também, já que você está querendo saber da minha carreira. Fique à vontade. Carreira de insubordinação contra essa coisa. Queremos ouvi-lo. Você foi fazer um doutorado nos anos 90 já, né? Bastante depois. Fazer o doutorado nos anos 90. Foi um reencontro, porque eu voltei às minhas raízes de helenista. A minha tese de doutorado é um estudo sobre a mítica de Édipo. Édipo tem muitos mitos, não é? A gente se fixou muito numa das histórias de Édipo, não é? Aquela que foi canonizada, foi tornada canônica, porque Sófocles nos fascinou tanto, né? E fascinou tanto Freud, que todo mundo pensa que Édipo tem uma só biografia, mas ele, como todos os heróis míticos, ele tem várias biografias, né? Ele tem várias histórias. Então, eu meti na cabeça que ia levantar a mítica de Édipo, estudando a iconografia pertinente, os documentos clássicos, né, todos. Então, eu fui para a USP, e lá fui orientando de uma arqueóloga, uma helenista brilhante, que é a professora Reganus Sarian. E também passei uma temporada no Saint-Louis Gernet, da École de Hautes Études en Sciences Sociales, né? Esse Saint-Louis Gernet era dirigido na época por Jean-Pierre Vernant, e foi graças a um convite dele, que era amigo da professora Reganus Sarian, que eu fui para lá. E, na verdade, tive pouco contato com o professor Vernant, porque na época ele estava com problemas de saúde. Ele era cardíaco e estava, na época, lá com um labirintite muito forte. Então, tivemos pouca conversa. Fui orientado lá pelo Pierre Vidal-Naquille, o professor Pierre Vidal-Naquille. Os dois já se foram, tenho saudade dele, saudades do centro. Já saiu até lá da Rue Monsieur de France, onde ficava. Bom, grandes helenistas, né? Grandes helenistas, famosos, muito lidos também. Famosos. Lá também cheguei a ter contato com a
com o Marcelo Deitienne, pelo menos assisti um seminário dele, e outras pessoas, outros grandes helenistas lá, não é? Era um centro muito frequentado. Também assisti seminários importantes na École, não é? Por exemplo, assisti um seminário de Bourdieu, foi uma experiência muito boa lá em Paris. E aproveitei para andar um pouco pela Europa, depois voltei à Europa mais vezes, fiz muitos amigos, principalmente em Lyon, porque quando eu era pró-reitor, eu negociei um convênio entre a UFBA e a Universidade de Lyon 2, né? a Lumière Lyon 2. Nessa altura, eu fiquei amigo do professor François Laplantine, somos amigos até hoje, né? E me aproximei da Universidade de Lyon 2. Criei um seminário Lyon-Salvador. Este seminário aconteceu 2 vezes aqui em Salvador e 1 vez em Lyon. Depois, quando eu deixei a pró-reitoria, este projeto não foi mais à frente, mas foi uma experiência também muito gostosa, muito boa. Bom, você estava realizado lá, vendo na França, conhecendo os helenistas em carne e osso, né? Como? Deve ter ficado muito satisfeito conhecendo muito. Carne e osso os helenistas famosos, né? E voltei a praticar mais, né, o meu conhecimento dessa área de helenista. Há pouco tempo, eu acabo de entregar uma tradução da tragédia As Bacantes, não é? Uma tradução comentada. Deve sair pela Odisseus, pela editora Odisseus, de São Paulo. E já tem uma encomenda de traduzir o Christos Pascom, que é uma tragédia bizantina, uma tragédia mosaico, que é a coisa mais engraçada, né? Um autor cristão que era fascinado por Eurípides e por outros trágicos gregos, ele faz uma tragédia da Paixão de Cristo como um mosaico com versos de Eurípides e de outros trágicos. Ele faz um saque desses versos e monta uma tragédia. É uma coisa de bizantino mesmo, muito interessante. Vai ser o meu próximo projeto de trabalho, vai ser esse, na área do helenismo. Mas também já traduzi Sófocles, o Rei Édipo, traduzi os hinos órficos. Acho que a minha tradução dos hinos órficos é a primeira para a língua portuguesa. E traduzi uns 3 ou 4, meia dúzia de hinos homéricos também. Eu continuo como helenista. Há poucos dias traduzi um ditirambo de Píndaro, que vai sair publicado na revista da Academia de Letras da Bahia. Eu também ficção, né? Eu sou uma mistura de helenista, macumbeiro e cientista social. Pois é, você tem muitos temas de pesquisa, né? Desde culto afro-brasileiro, mitologia do Xingu, Édipo. Como é que se mistura, se junta? Eu entro por diferentes campos, mas no fundo é sempre a mesma preocupação de ver preocupação com a criatividade humana, não é? Com o poder da criatividade humana. É isso que me seduz. Então, a mítica xinguana me fascinou por isso, né? Ela é de uma criatividade extraordinária. O mundo dos orixás também é de uma beleza muito grande. Há pouco tempo eu traduzi também os oriquis. Oriqui é um tipo de poema, né? Um tipo de poema da lírica dos Yoruba. Só que foi uma experiência engraçada, porque quando eu comecei a traduzir, eu comecei a atrair os oriquis sistematicamente. E depois eu descobri por quê. Né? Afinal de contas, eu sou um crioulo da Bahia, conheço os orixás da nossa experiência aqui desde menino. Eu via orixá descer na igreja, em minha terra, em Cachoeira, né? Dentro da igreja, na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, o povo dava santo. Então, eu estava acostumado com isso, com a presença dos orixás. Quando eu vou traduzir poemas sobre os orixás do Yorubá, eu comecei a misturar com a minha visão, né, do mundo dos orixás, tal como a gente vivencia aqui na Bahia.
Então saiu um negócio tão diferente que eu mudei o nome, eu botei um título novo, os Neoriquis. Os Neoriquis. Neoriquis de Olufiran. Olufiran é um nome que eu ganhei de presente. Os Yoruba, o povo dos terreiros, eles têm essa tradição, não é, de presentear as pessoas com nomes sagrados. Não é? Um oiê, quer dizer, um título que me deram no terreiro, um sacerdote do terreiro da Casa Branca me deu, Olufiran, que é um nome, um dos cognomes de Xangô, que é meu orixá. Não é? Então, eu assinei Neoriquis de Olufiran. Não é? São esses poemas que começaram como tentativa de tradução e depois deixaram de ser tradução, acabaram virando uma coisa diferente, uma coisa nova. Eu comecei a misturar os códigos. Né? Comecei a misturar os códigos. Muito bem. Então, realmente, eu sou essa mistura aí um pouco maluca, não é? Perguntar mais, eu queria que você falasse um pouco, você foi membro fundador do Koinonia ou Koinonia, não sei como é que... Sou membro com muito orgulho. Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. É uma organização... Veio do SED ou CEDI também, não sei. Né, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Né, e virou... era o CEDI que se dividiu em dois, não é? Uma parte foi o Instituto Socioambiental, que recentemente me liguei também, e a Koinonia. A Koinonia é um movimento ecumênico fortíssimo, muito interessante, que investiu muito em trabalhos de defesa dos direitos do povo do candomblé, por exemplo. Foi o primeiro movimento ecumênico no Brasil a reconhecer o candomblé como uma religião, a maioria de evangélicos. Mas evangélicos decentes, né? Evangélicos que levam em conta realmente o evangelho. E eles têm uma percepção do ecumenismo muito bonita, muito ampla, tanto que eles admitiram o povo do candomblé, admitem ateu, né? É o máximo do ecumenismo. Né? Então, lá dentro tem evangélico, tem católico, tem, acho que, muçulmano, tem ateu, tem povo de terreiro. É uma coisa muito bonita. Eu me liguei a esse movimento, a luta, sobretudo na luta contra a intolerância religiosa, o racismo religioso, que está na moda no Brasil. Não é? Toda hora a gente vê falar de ataques aos terreiros promovidos por essas empresas eclesiais que usam a fachada de igrejas evangélicas para fazer lavagem de dinheiro, para fazer todo tipo de banditismo. Não é? Inclusive, tem um fenômeno que precisa ser estudado. Nós temos agora grupos criminosos evangélicos. Não é? Como no Rio de Janeiro, você tem os bandidos de Jesus, né? Os bandidos de Cristo. Os bandidos de Cristo tem o bonde de Jesus. Sob a capa dessa adesão religiosa, barbarizando, matando, roubando e invadindo os terreiros em nome de Jesus, né? Matando as pessoas, oprimindo, destruindo os altares, sob os olhares benevolentes e lenientes do Estado brasileiro. Não é? Agora, essa vamos dizer, percepção, né? Acho que é a palavra mais apropriada, as religiões afro-brasileiras, ou de matriz africana, como se diz hoje, é muito forte no campo religioso. Né? Isso cresceu muito. Como é que você acompanhou isso? É um fenômeno nacional, não é uma coisa localizada. Repare bem, ela sempre foi muito forte, mas muito empurrada para baixo, muito sufocada, se escondia. As pessoas tinham vergonha, não é, de ainda existir tradições africanas no Brasil. Você olha para os jornais do começo do século, você vê os jornais aqui da Bahia, do Rio de Janeiro também, as pessoas escandalizadas com a existência de terreiro, de samba. O samba já foi proibido no Brasil, né? Tudo que é negro já foi muito mal visto no Brasil. O choro e o samba foram coisas feias, não é? Para essa elitezinha idiota, né? Que nos governa desde tanto tempo. Então, sempre existiu uma riqueza extraordinária no mundo das religiões afro-brasileiras no país, mas que vivia sob opressão, sufocada, escondida. Não é? A vitalidade dessas religiões é muito grande
e elas têm conseguido resistir. O que acontece agora é que essas lideranças estão se sobressaindo cada vez mais, se afirmando, não é? E disputando espaço com muita coragem, não é? Num país terrivelmente racista, não é? Como é o nosso, esse país é de um racismo brutal, cruel e desavergonhado, não é? Como poucos. A gente precisa tomar consciência de a que ponto vai a violência racista no Brasil contra os povos negros. Bom, as estatísticas estão aí, você é cientista social, sabe disso muito bem, não é? A crueldade com que a população negra é maltratada, o verdadeiro genocídio que acontece, a matança de jovens aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, a matança de jovens negros é cotidiana. A opressão, a brutalidade com que se trata as mulheres negras no país é um vexame muito grande. E nós temos hoje, felizmente, a nossa sociologia mostra isso esplendidamente. Não é? Mostra isso esplendidamente. É uma coisa que me faz ser orgulhoso da ciência social brasileira, é que ela é reveladora, ela mostra a chaga, mostra a brutalidade, essa violência, essa constante opressão que pesa sobre o povo negro. Mas é um povo muito rico, muito com tradições riquíssimas, religiosas e outras, e que se sustenta nessa base, né? Apesar de todos os vexames. Então, eu sou muito orgulhoso disso. Eu sou um crioulo baiano muito orgulhoso de minhas origens, não é? Muito orgulhoso de minhas origens. E acredito que a gente vai resistir a essa porcaria toda que está aí. Que bom. Agora, Odete, deixa eu te perguntar. A gente já tem mais de 1h30 aqui de entrevista. A gente cobriu, acho que, suas atividades, né, principais. Falastrão, como todo filho de Xangô. Não, tá ótimo. Eu queria só fazer uma pergunta, mas que eu sempre gosto de fazer para os entrevistados, uma curiosidade. Se você tivesse que destacar um livro, uma leitura que te marcou assim mais na vida, o que é que te vem à mente? Homero. Não sai da minha cabeceira. Cada vez eu estou sempre aprendendo com Homero. Bom, a Ilíada, a Odisseia, os dois? A Ilíada, sobretudo. A Ilíada e a Odisseia também, todos os dois livros chamados homéricos, não é? Então, esse poeta que ninguém sabe quem era, se ele existiu ou não existiu, é o que mais me marcou desde o começo da minha reflexão intelectual. Agora, também no campo das ciências sociais, são muitos pensadores importantes do Brasil e de fora do Brasil. Eu não saberia destacar assim, não é? Não saberia destacar o que mais influenciou a minha carreira. Fica difícil de dizer. Pela minha formação lá em Brasília, depois em São Paulo também, gente como Cardoso, Roberto Cardoso de Oliveira, foi muito importante para a minha formação de antropólogo, o Peter Cooper, deixa eu ver, os professores que tive lá em Brasília, que foram excelentes, não é? Eles me marcaram muito, muito mesmo. Mestres importantes estive lá e aqui. É difícil destacar, muito difícil destacar. Bom, mas, ultimamente, agora, né, eu estou com 77 anos, estou me concentrando mais no que me dá prazer ou naquelas coisas em que eu sinto que eu tenho o dever de explorar, de estudar. Então, pelo lado de militante, não é? Eu me dedico a uma série de coisas como militante pelas questões ambientais, pela luta contra a desigualdade e contra o racismo. Isso eu vou fazer até o último momento. Até o último momento eu estou brigando contra essas coisas. Agora você está escrevendo o que atualmente, hoje? Atualmente eu estou... Bom, tem esse lado, mas tem o lado do prazer, né? Das coisas do prazer. E o prazer que não dá prazer é a poesia, não é? Então, o último texto que eu fiz foi um estudo e uma pequena tradução de um ditirambo de Píndaro. Terminei essa tradução das Bacantes.
Eu escrevo ficção também, né? Eu fui premiado 4 vezes por coisas de ficção. E eu só publico quando sou premiado. Eu não tenho dinheiro para publicar ficção, isso não dá mercado. Então, uma vez eu fiz um conto para mostrar à minha namorada, que hoje é minha mulher, ela gostou, eu joguei na gaveta, um belo dia eu tirei, quando botei no concurso, aí pronto, foi premiado. Eu tomei gosto por esse negócio, concorri mais umas 4 vezes, e desses concursos saíram algumas publicações de ficção. Então, agora eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu tenho uma teoria engraçada quanto a isso. As pessoas pensam que é brincadeira, mas é sério. Se você se dedica a uma coisa só, um projeto intelectual só, você se cansa muito. Mas se você tiver 2 bem diferentes, um descansa do outro, entende? Então, eu estou escrevendo um livro que vai se chamar Da Obscenidade Política, que é um estudo sobre o fascismo que assola o Brasil. Mas, simultaneamente, eu estou escrevendo ficção, um livro de contos, um grande livro de contos, que eu pretendo terminar em breve, não é? E aí eu sempre faço isso. Eu me concentro num estudo de natureza, um estudo científico, sociológico, socioantropológico, ou político, como é esse, da obscenidade política, o título já está dizendo, mas, ao mesmo tempo, eu estou lidando com poesia, não é? Com ficção. Isso areja a minha cabeça, me deixa mais tranquilo, não me descansa mais, por incrível que pareça. Se você faz uma coisa só, aí a gente cansa. Se você fizer 2, descansa. Você não acha? Ótimo, não, também. Boa dica. É. Ordep, então tá, olha, foi um prazer te ouvir, acompanhar nessa vida tão variada, com tantos temas interessantes. Uhum. E queria agradecer mais uma vez a tua colaboração para o nosso projeto. É um prazer, Celso. Muito bom conversar com você. Estou à disposição. Qualquer coisa, Tá ótimo. pode procurar aqui a gente. Vamos dar uma força